Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Não é segredo para ninguém que os oceanos guardam a maioria esmagadora de espécies do planeta. Que a vida, nesse pequeno planeta azul, começou na água e que conhecemos mais sobre os astros do sistema solar do que do fundo dos nossos oceanos. Existem regiões que passam dos 10 quilômetros de profundidade e lá embaixo é uma pressão absurda, sem luz, um ambiente completamente inóspito, mas que mesmo assim existem dezenas de peixes e organismos vivendo nessas regiões. Surreal pensar nisso. Querendo conhecer a grandeza dos oceanos, uma empresa futurista resolveu lançar o seu imenso submarino, com iluminação e super tecnologia, câmeras hipermodernas para filmar tudo, captação dos peixes para serem estudados, todos os tipos de instrumentos de medição, enfim, uma ferramenta completa. Um grupo seleto de cientistas e 3 pilotos foram contratados e toparam se aventurar. A descida demoraria algumas horas. Eles explorariam os cantos mais remotos de um imenso oceano. Mergulhar nas profundezas, explorar, descobrir e catalogar. O mundo veria por tempo real a sua aventura. Um canal da internet estaria disponibilizando as imagens captadas e o áudio dos seus tripulantes. Um mega esquema de tecnologia fora montado. Mas para que isso fosse possível, usando o que mais moderno existe em nosso mundo e os esforços de vários países. O começo da descida fora muito tranquilo e descontraído. Os tripulantes faziam gestos para as câmeras internas e olhavam fascinados pelas janelas do submarino. Volta e meia suspiravam com a beleza iluminada desse grande mar. Peixes lindos e exóticos se exibiam a todo instante. Algumas pessoas, vendo por suas televisões, ficaram incomodadas. Sentiam uma pressão no peito. Era muito sufocante ver assim tão embaixo da água. Dava uma fobia desgraçada. Mas quem suportava, que era a grande maioria, seguia assistindo. Era uma imagem mais bonita do que a outra. Prendia a respiração a cada nova descoberta. Eram mais bonitas as imagens do que a última missão na Lua, que na verdade não tinha nada para ver. Curiosidade zero. No planeta vermelho, idem. Se prendeu apenas a atenção achando que alienígenas brotariam e matariam os astronautas. Ledo engano. Uma monotonia chata demais. Conforme o submarino ia descendo, novos mundos totalmente escondidos estavam sendo revelados. Uma cidade submersa completa apareceu diante dos olhos dos tripulantes. A central de comando ficou em choque. Pensaram até em mandar a desligar as imagens. Vai que o mundo observa algo que deveria ser mantido em segredo. O comandante da missão estava com medo de receber uma ligação ameaçadora do presidente, mandando desligar a missão e trazer à tona o submarino. Mas isso não aconteceu. O piloto principal recebeu as ordens de ir investigar, chegar mais perto, desde que tomasse todos os cuidados possíveis e fosse embora no primeiro sinal de perigo. Com cautela, o submarino foi explorando, iluminando cada canto daquela cidade perfeita. Formações que pareciam um estádio de futebol. Enormes prédios tomados pela fauna marinha, algo que lembrava um Capitólio. A cidade era imensa. Quanto mais o submarino revelava,
mais parecia ter para revelar. Um vulto passou. Uma tripulante assustada apontou pela janela, gritando que tinha visto algo. Será que alguém viu pela televisão? Um outro tripulante avistou um vulto também. Ele apontou o dedo na mesma direção da sua colega de viagem. Pouco a pouco, vários vultos foram aparecendo no submarino, passando pelas janelas laterais, fugindo da luz direta. Eles pareciam ter medo. Uma batida no casco. Os sensores começaram a registrar que barulhos muito agudos estavam sendo emitidos. O chefe da missão mandou que o capitão voltasse. Ele estava tentando submergir pouco a pouco, mas o submarino havia sido pego por alguma coisa. A energia começou a piscar. Barulhos do casco eram mais fortes agora, sacudindo toda a estrutura. A transmissão com o mundo fora cortada. O piloto gritou por ajuda no rádio. O pessoal da base de operação começou a ouvir gritos de pavor. Uma criatura horrenda colou o rosto na janela e bateu sua cabeça contra o vidro. Assustados, apavorados, os tripulantes apressavam o piloto, que nada ele podia fazer. Em poucos segundos, o contato com a base foi cortado também. Sem orientação, o piloto tentava fazer de tudo. A pressão era absurda. Qualquer rachadura levaria à destruição completa. Os barulhos eram mais fortes agora. Ele temia pela implosão. A única certeza é que não sentiriam dor. Seria uma morte instantânea. Gritos e mais gritos. Perdidos em uma imensidão azul, atônitos, os operadores na base se entreolhavam. Se perguntavam o que fariam, se tinham alguma solução. A ordem era esperar. Nada poderia ser feito agora. Foram horas de tensão. O presidente pediu por respostas. Não seria prudente acionar uma missão de resgate assim tão cedo. O submarino poderia estar a caminho da superfície. Não poderia se precipitar. Mas com a comunicação perdida, não saberiam a posição exata onde o submarino surgiria. Helicópteros sobrevoavam uma imensa área. Alguns dos melhores navios da marinha rondavam o oceano em busca de algum sinal. Quase 2 dias depois, o submarino voltou. Ele só poderia ser aberto por fora. Ninguém no interior respondia. 2 homens do exército foram designados a abrir a escotilha. Um grunhido muito agudo. Os homens tiveram que tapar os ouvidos, e uma criatura pulou neles. Em pouco tempo, o navio fora tomado por dezenas de criaturas, que rapidamente mataram todos os tripulantes. O sangue jorrava pelas paredes do navio, e as criaturas estavam rumando para a terra firme. Alarmados, os astrônomos de todo o mundo estavam vigiando o meteorito que estava em rota de colisão com a Terra. Quando ele entrou em órbita, os radares de todo o mundo constataram que esse meteorito havia caído no meio de um oceano. Uma grande busca em conjunto entre diversos dos mais importantes países fora feita. E eles conseguiram localizar o ponto exato no oceano em que o meteorito caiu. Mandaram os submarinos mais modernos investigar as profundezas quase inexploradas do mar. Foi preciso bastante tempo e muita paciência para que os submarinos encontrassem os detritos. Então, eles recolheram. Eram pequenas esferas metálicas e alguns pedaços de rocha que brilhavam com uma intensidade diferente. Na cabine de controle, os astrônomos se abraçavam. A missão havia sido um sucesso absoluto. Quando os submarinos subiram com o que recolheram,
Os cientistas notaram que, junto com todas as esferas e detritos de rocha, havia uma pequena caixa metálica com um botão na frente. Eles investigaram e ficaram intrigados. Levaram a caixa a um laboratório subterrâneo protegido para que ela fosse aberta. Quase 60 anos atrás, um dos países corria contra o tempo para enviar os seus astronautas para o espaço. Eles estavam perdendo a batalha contra um outro país muito poderoso. Eles precisavam disso para se mostrarem fortes e capazes. Era uma verdadeira corrida contra o tempo. Os testes anteriores haviam fracassado, mas eles não tinham mais tempo. Teriam que mandar um astronauta assim mesmo, e seja o que Deus quisesse. O foguete foi lançado e a nave conseguiu se livrar da atmosfera terrestre, entrando literalmente no espaço. Ela precisava dar algumas voltas na Terra e pousar. Estava tudo indo muito bem. As pessoas estavam comemorando que o teste tinha dado certo. Mas algo na nave começou a apitar. O astronauta ficou alarmado, tentando entender e consertar. Mas algo saiu do controle e a nave se desprendeu da sua rota ao redor da Terra, ganhando o espaço sideral. Perdido e sem sinal com a Terra, o astronauta tentou uma manobra arriscada que deu errado, o jogando ainda mais para longe. Muitas horas depois, desesperado e sem nenhuma perspectiva de conseguir voltar, algo dentro da nave explodiu e o acabou jogando no espaço, para vagar sem rumo por toda a eternidade. No laboratório subterrâneo, os cientistas ficaram chocados com a descoberta dentro da caixa. Era a estatueta de um astronauta. Eles apertaram a estátua. Era macia e estava quente. Algo muito estranho. Quando eles colocaram no microscópio para olhar, a estatueta era orgânica. Algo muito esquisito. Quando fizeram uma ressonância, descobriram que ela estava viva. Com a descoberta, eles não sabiam se contavam ou não à sociedade, se davam ou não uma entrevista coletiva sobre o assunto. Um assunto que certamente chocaria o mundo inteiro. Investigando mais a fundo, eles descobriram que a estátua tinha um registro de memórias. Quando eles foram acessar essas memórias, o laboratório ficou no escuro e as luzes começaram a piscar. Sons estranhos eram emitidos pela estatueta. O terror tinha tomado conta do laboratório. Algo estava interferindo na energia do lugar, e os cientistas tinham caído no chão, com os ouvidos sangrando devido aos barulhos superagudos que estavam sendo emitidos. Quando isso passou, a normalidade parecia ter voltado. Os instantes de terror tinham passado. Para a sorte de todos, as luzes também voltaram. Acessando no computador as memórias da estátua, eles descobriram que era um astronauta que tinha sido dado como perdido há mais de 60 anos. Ele já estava morto quando havia sido descoberto por um senciente. Eles levaram o astronauta para muito longe, para uma base de operações, e fizeram com ele todas as atrocidades possíveis. O causaram a maior dor que o ser humano poderia suportar. Assim que o homem sucumbir à dor, eles o reviviam para que os testes pudessem prosseguir. Os alienígenas arrancaram na marra todo o conhecimento que ele tinha. Eles descobriram quase tudo sobre o nosso planeta, até a sua localização no espaço. Todas as coordenadas. O astronauta
havia entregue tudo de bandeja. Mas esses sencientes já tinham noção do nosso planeta, afinal, alguns anos antes, eles haviam interceptado uma sonda que cantava samba e mostrava nossa localização no espaço. Um erro fatal dos seres humanos. O grande universo é uma imensa floresta sombria. Todas as raças ficam escondidas, apenas esperando a hora certa de caçar suas presas. E a mensagem final dos alienígenas na estátua era a seguinte: estamos vindo muito em breve. Prepare o nosso lanche, que estamos vindo com toda a fome do mundo. Depois da mensagem, os vídeos de tortura do pobre astronauta. Os cientistas não tiveram coragem de assistir até o final. Era muito angustiante o sofrimento daquele homem. Mas a estatueta pulsava ali. Precisava ser ajudada. Será que a consciência do astronauta ainda estaria ali? Agora, os cientistas precisavam resolver esse dilema moral. Se livrar ou não daquela estátua. Aquilo representava perigo ou não. Mas antes que os cientistas pudessem entrar em um acordo, algo estava saindo de dentro da pequena estátua. Algo maligno estava tomando conta daquela sala subterrânea. Algo estava vindo para destruir a raça humana. O astronauta a todo momento repetia: me perdoem, me obrigaram a fazer isso. E começou uma grande chacina naquela sala. Os pobres cientistas não tiveram nenhuma chance contra os monstros sencientes. Os seres humanos seriam presas fáceis. Assim que as criaturas saíram do prédio, levantaram voo e foram mergulhar, se escondendo no fundo do oceano, esperando o dia em que a sua grande frota chegasse, trazendo todo o seu poderio de fogo para acabar com a raça humana.